Olá, pessoas, vamos continuar aqui, tá? Então, vamos só recapitular o que a gente viu na aula passada. O que a gente viu? A gente viu que, primeiro, pressão pode ser dada por um ds, né, variação da força sobre a área, ou, de maneira mais precisa, força é igual a integral do P n ds, né? Então, é a componente que é normal à superfície S, né? Então, força integral de P n ds. E o que mais que a gente viu? A gente viu para um fluido incompreensível, fluido incompreensível num campo G, né? Num campo gravitacional. Num campo gravitacional, a gente tinha que a pressão era menos ρgz, né, mais um P0. Lembrando aqui, né, que a gente está considerando aqui que o Z cresce para cima. Então, a pressão ela aumenta quando a gente assume valores negativos, né, que é o linha zero, né, aqui, por exemplo, no mar, né, ou um rio, uma piscina. Então, a pressão ela aumenta quando você afunda, né, ou você pode até escrever ρgh mais P0, né? Onde H é igual a menos E. Beleza? Vamos fazer mais um exercício aqui, né? Mais um exemplo, na verdade, né? Então, coloca assim, exemplo 2. Exemplo 2. Então, considere um balde de raio R contendo água, né? Contendo um líquido qualquer, água, né? Ele gira com uma velocidade angular ômega, né? Vou botar W, mas é ômega. Então, qual vai ser a forma da água nesse balde? Qual será a forma da água no balde, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Está acontecendo o seguinte, pensa num balde. Tá aqui, ó. Vou botar aqui, senão... Ele tá amarrado uma corda aqui, para poder girar ele, né? Então ele tem água ali, né? Então aqui tem uma... Quando tá paradinho, a água tá bem horizontal, né? Mas eu vou fazer esse balde girar agora, tá? Então, agora ele vai girar, né? Então, quando ele vai começar a girar, eu vou estar num referencial não inercial, tá? Então, eu vou estar num referencial não inercial. Tá? Então, o que eu vou ter? Quais forças vão agir ali na água, né? Na água vai agir a gravidade, né? Então, eu vou estar agindo ali a força gravitacional, massa da água vezes G, né? Mas também... Como ele está girando, né? Como ele está girando, também vai agir uma força ali, que do ponto de vista nós que estamos de fora, é uma força centrípeta. Mas para a água, vai ter uma força centrífuga, né? Uma força fictícia. Vou até botar um F aqui. Vou botar de preto, né? Então, eu vou botar um F com aspas aqui, que é uma força fictícia, né? Que é uma força centrífuga. Da onde que vem essa força centrífuga? Força centrífuga não existe, tá? Não existe nenhuma força que te manda para fora numa rotação. O que existe pensa que você está na roda gigante, né? Então ela começa a te girar cada vez mais rápido, né? Roda gigante não, né? Aqueles negócio de parquinho de criança lá que fica girando. Se você começa a girar cada vez mais rápido, você tem que fazer muita força para quê? Para não sair pela tangente, né? Então, do seu ponto de vista, né, você que está num referencial não inercial, porque você está girando, você vai falar, pô, tem uma força querendo me tirar para fora
desse roda-roda do parquinho, né? Então estou fazendo muita força ali para segurar. Mas para quem está vindo de fora, que está no referencial inercial, ele está falando, não, você quem está fazendo força, né? Está segurando aquela rodinha para você não continuar em movimento retilíneo uniforme. Se soltar, você vai andar em retilíneo uniforme. Na verdade, vai ser uma queda livre, né? Porque você tem uma certa altura. Mas desconsidera a altura. Vamos considerar só um movimento planar ali, né? Perto do chão. Então, você está fazendo uma força centrípeta, né? Você segura aquilo ali para você não sair para fora do brinquedo. Porque se você não faz nenhuma força, o que a primeira lei de Newton diz? Diz que você vai continuar em movimento retilíneo uniforme, né? Então, é a questão de referenciais, tá? Então, estamos num referencial não inercial. Então, do mesmo jeito que a força centrípeta ela é menos m v ao quadrado sobre r na direção r, né? A força centrífuga, né? Que é quem está no referencial não inercial, vai sentir uma força com sinal trocado, tá? Então, eu boto aqui já bem claro, né? Que essa força ela é uma força devido a um referencial não inercial. Lembre-se que nos referenciais não inerciais as leis de Newton não valem, ou pelo menos devem ser adaptadas, né? Belezinha? Então, eu posso escrever o seguinte, quais são meus Fs aí, né? Meus Fs pequenos, né? Minhas densidades de força. Então, minha densidade de força é minha força peso menos ρg na direção z chapéu, mais essa componente centrífuga aqui que vem da parte não inercial, né? Então, tem que ser ρ, né? ρ. De vez de botar v ao quadrado sobre r, eu também vou lembrar que v é ômega r, né? Por quê? Porque o balde está girando com uma velocidade de ômega, né? A velocidade angular, ela não depende da distância. Já a velocidade v, né? Que é a velocidade escalar, ela depende. Então, eu posso escrever aqui ômega ao quadrado vezes o raio, né? Na direção R chapéu, tá? Então, esta é as forças que agem no sistema, né? Uma força gravitacional e a outra é uma força centrífuga devido a um referencial não inercial. E agora eu aplico que, se eu estou em equilíbrio, o gradiente da pressão é exatamente igual à minha força. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que usar coordenadas cilíndricas, né? Mas tá de boa. Não tenho nada na direção φ, né? Então, coordenadas cilíndricas na direção R, né? E na direção Z. Então, se vocês tiverem dúvida para calcular o gradiente de coordenada cilíndrica, é só jogar no Wikipedia aí. Mas é tranquilo, porque ele fala simplesmente ddr de P na direção R mais ddz de P na direção Z é igual a F, que é aquilo ali, menos ρgz mais ρ ômega R chapéu. Tá? Beleza. O que mais? Né? Então agora aqui de cara, né? Isso aqui ser verdade. Esse termo é igual a esse termo, né? Isso aqui é vetor. Então a parte... Opa, completamente errado, né? Esse termo é igual a esse termo, né? A parte em R tem que ser igual a parte em R. E a parte em Z tem que ser igual a parte em Z, né? Para ser... Né, para as igualdades serem vetoriais, né? A parte em x tem que ser igual a x, em y igual a y. Nesse caso, a coordenada cilíndrica, parte radial é igual a parte radial, parte azimutal é igual a parte azimutal. Tá beleza? Então, eu tenho que ddr de P é igual a ρ ômega R e ddz de P é igual a menos
ρg, né? Faltou pôr de cá. Pronto. Então daqui eu tenho que o meu P de R, né? É o quê? Só integrar aqui. Aqui tem um R, tá vendo? Então, integral de R dá R ao quadrado sobre 2. Então, vai dar ρ ômega R ao quadrado sobre 2. Mais o quê? Mais uma constante. E aqui eu vou ter que o meu P de Z é igual a menos ρ G Z. Mais uma constante, 2, mais um C2, tá? Então, eu acho o meu P de R e o P de Z. E quanto que vale o meu P final? Tá? Minha pressão, ela é a pressão em R, conjunto união com a pressão em Z, tá? Então, não é uma soma. Isso tem que ficar muito claro. Porque se tivesse, por exemplo, se tivesse um termo repetido, imagina que aqui tivesse um termo repetido, aparecesse aqui um ZR, por exemplo, e aqui também, tá? Só imagine. Se tivesse esses dois termos, eles não somariam e virariam 2ZR, né? Seria o conjunto união. Como é que lembra lá de conjuntos? Isso aqui é lá do ensino médio, né? Conjunto, nossa, ensino médio nada. Isso aqui é lá de grupo, quarta série, quinta série, quando a gente começa a ver isso aqui. Depois no ensino médio a gente quer ver, né? Mas conjunto união, né? Ele pega os elementos todos dos dois conjuntos, né? E eles não duplicam os elementos que está repetido. Ele só pega. Então, esse entra, esse entra, esse entra e esse entra. Tá ok? Então, minha pressão, ela é dada por menos ρ GZ mais ρ ômega R ao quadrado sobre 2 mais a constante. Né? A constante, a gente pode escolher a constante, qual que é a pressão na superfície da água, né? E a constante na superfície da água, naturalmente, vai ser a pressão atmosférica P0, tá? Então, para qualquer valor de R e para qualquer valor de Z no balde, eu consigo calcular qual é a pressão. O que está falando aqui? Quanto mais fundo, lembra que o Z é negativo, né? Quanto mais fundo, maior a pressão, assim como quanto mais longe eu tiver do centro, também maior será a pressão devido a esse efeito centrífugo, né? Então, como é que eu descubro qual é a forma dessa água, né? É só eu escolher quais pontos da superfície, né? Quais os pontos da superfície. Quais são os pontos da superfície? Ora, os pontos da superfície são os pontos que P é igual a P0, certo? Porque na superfície a pressão é a pressão atmosférica. Então, só jogar nessa fórmula aqui, isso, né? Ou seja, eu vou igualar esse P a P0, esse corta com esse, né? De cara aqui, esse corta com esse. E fica então assim, menos ρgz mais ρ ômega ao quadrado R igual a 0, né? Porque esse corta com esse. Né? Então, passa isso para lá, eu vou ter a seguinte expressão, ρ GZ, né? Só passei isso aqui para cá, lembra que para cá agora, né? Quando eu passei para cá virou 0, né? Porque pegou a P0, cortou aqui. Isso virou igual a ρ ômega R ao quadrado sobre 2, tá beleza? Então agora é só cortar os ρ's ali, né? Isolar o meu G, ó. O meu G não, né? O meu Z, né? Então, os pontos da superfície é os pontos cuja altura é dada por ômega R ao quadrado sobre 2G. Agora, que raio de equação que é essa? Né? Essa é uma equação de uma parábola, né? Y é igual a ax ao quadrado, né? Onde o Y aqui está fazendo papel de Z e o A é a constante ômega sobre 2G e o x ao quadrado é aqui, né? Então, isso aqui é exatamente o equivalente da função y igual a x ao quadrado, né? Por causa disso, né, eu posso desenhar qual é a forma da água aqui. É uma parábolazinha. Vamos botar de azul, né? Então, parábolazinha
né, dentro do balde, né? Então, essa aqui seria a forma da água dentro do balde, ó. Uma forma parabólica, beleza? Vamos continuar aí? Então escrevam aí, princípio de Pascal. Tá? Princípio de Pascal. Princípio de Pascal. Tá? Então o que o Pascal descobriu trabalhando com líquido? Ele descobriu o seguinte: num fluido homogêneo, né, ou seja, só água, ou só álcool, só mercúrio, né, qualquer coisa que seja uma coisa só, né? Então num líquido homogêneo, você vai ter sempre a mesma altura, a mesma pressão, tá? Depois eu vou desenhar para ficar bem claro isso. Então, é o seguinte: um líquido homogêneo, a mesma altura, sempre temos a mesma pressão, tá? Então, vamos fazer um desenho para todo mundo entender, né? Vamos considerar que eu boto aqui, assim, alguns canos. Coloco esse aqui, coloco um cano bem grossão aqui. E coloco aqui um terceiro cano inclinado. Assim. Tá? Tá aí. Então, isso aqui é um compartimento que tem 3 entradas, né? E eu vou enchendo ali de um certo líquido, água, por exemplo, né? Então eu boto água aqui, vai botando água aqui, né? Vai enchendo aqui, blá, 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 né? E aí vai chegar até uma certa altura essa água, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai notar é que a altura da água nos 3 canos vai ser a mesma. Por que que a altura da água dos 3 canos é sempre a mesma? Podem pensar aí. Tá? Por que que a altura da água é sempre a mesma? Então, essa é a primeira pergunta para vocês, que vocês devem pausar o vídeo para responder, né? Tentar entender por que que essa altura é sempre a mesma. Resposta: porque... né? Pausou? Pensou? Resposta: porque na hora que... né, na superfície, a pressão é sempre a pressão atmosférica, tá? Então, todos esses pontos aqui tem a pressão P0, que é a pressão atmosférica, né? E a mesma coisa vale embaixo, né? Em um certo lugar aqui nesse tubo, todas as pressões também são a mesma. Vamos fazer um desenho aí, só um minuto. Então, tracei uma linha laranja aí, tá? E nesse ponto laranja, todas as pressões são iguais. E iguais a quanto? Né? Igual ao P0 mais um ρgH, né? Ou menos ρgz. Agora, quanto que vale H? Vale isso aqui, ó. Isso vale H. Isso vale H. E isso aqui também vale H, né? Então, o que vocês podem tirar de conclusão disso aí? A inclinação não vai influenciar, tá? A inclinação do tubo não influencia na pressão, do mesmo modo que a grossura do tubo também não influencia na pressão. E como a pressão é sempre a mesma, de fato, se eu botar aqui vedar esse tubo, né? Pensa que eu vedo esse tubo aqui por um tampão de 1 kg, né? Vamos considerar que aqui tem uma área de, sei lá, 1 metro quadrado, né? Então aqui eu tenho uma pressão de 10 Pascal, né? Porque adicional, né? 1 kg, então força-peso mg. Se eu quiser equilibrar essa pressão aqui, né? Então, aqui eu tenho que colocar um super tampão, né? Se essa área aqui vale 10 metros quadrados, então eu preciso colocar um tampão pesando 10 kg, tá? Por quê? Porque a pressão nos dois vai ser igual, né? Porque a pressão é sempre força sobre área. Então, se eu aumentar a área, eu tenho que aumentar também a força. Belezinha? Então, é isso que eu tô querendo dizer, né? Num líquido homogêneo, né?
a mesma altura, sempre temos a mesma pressão. O que mais que a gente pode fazer disso aqui, né? A gente também pode usar líquidos não homogêneos, né? Por exemplo, aqui, pensa tipo um tubo de ensaio em formato de U, ó, assim, tá? Então, imagina que eu boto água de um lado, né? E do outro, além da água, tem uma certa outro material, tá? Que tem outra densidade, ρ1 aqui, né? A densidade da água eu vou chamar só de ρ0, ρA, né? Que aqui eu tenho densidade ρA, ou ρ0. Eu posso descobrir qual é a densidade ρ1 se eu souber, né, quanto vale essa altura aqui, ó, H. Tá ok? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Nesse ponto aqui, que a água encontra esse novo material, vamos considerar que, por exemplo, que é mercúrio derretido. Então, nessa certa altura aqui, eu sei a pressão. Porque na pressão da água, ela é a mesma em todas as alturas. Então, aqui é a superfície, né, que vale um P. E quanto que vale esse P? Né? Esse P vai valer um P0, que é da atmosfera, que esses tubos estão abertos, mais um ρg HA, que é essa altura da água aqui, mais ρg HA. Tá ok? Então, nesse ponto aqui, é sempre isso, né? Beleza, se esse ponto aqui é ρg HA, né, nesse ponto aqui, vou chamar esse ponto de A. Se esse ponto é ρg HA, nesse ponto aqui, que está na mesma altura, que é o ponto B, tem que ser igual. Então também é ρg HA. Mas quem que faz pressão nesse ponto aqui? Quem faz pressão nesse ponto aqui é a pressão atmosférica, P0 aqui, mais esse outro fluido, que ele tem um ρ1, G, vou chamar só de HB, por exemplo, né? Nós chamamos aqui de HB. Né? Então, eu já, como isso aqui é uma igualdade, né? Isso é igual a isso. Corto, 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 corto. Logo, a minha densidade desse fluido em vermelho, ρ1, vale quanto? Vale a densidade da água vezes a altura da coluna da água, melhor dizendo, dividido pela altura da coluna do fluido aqui em vermelho, tá? Então, simplesmente medindo alturas de coluna, eu consigo descobrir qual é a densidade, devido ao quê? Devido ao fato que nesses pontos A e B aqui, que tem água, né, como o princípio de Pascal fala que eles estão na mesma altura, então, obrigatoriamente, eles têm a mesma pressão. O que mais que a gente pode falar aqui? Por exemplo, pode falar da pressão atmosférica, né? O trabalho de Torricelli, né? Como é que o Torricelli descobriu qual é a pressão atmosférica, né? Ele pegou um tubo de ensaio e encheu esse tubo de ensaio. Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso? Ele pegou o tubo de ensaio, encheu o tubo de ensaio de mercúrio líquido. Quer dizer, mercúrio é líquido na temperatura ambiente, né? Então, ele encheu de mercúrio, até a boca. Depois, ele pegou e virou esse tubo de ensaio cheio de mercúrio, ele virou, né, em uma bandeja, sem deixar a boca do tubo de ensaio tocar no fundo da bandeja. Então, ficou uma certa altura, né, aqui. Tá? E aí, o mercúrio começou a, naturalmente, vazar, né? O mercúrio começou a vazar, né? Então, ele foi ocupando a bandeja e tal.
Só que chegou num ponto que ele parou de vazar, tá? Então aquele tubo que estava até a boca, ele ocupou essa bandeja e depois ele parou de vazar. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte. Igual eu falei, né, numa certa altura, numa mesma altura, sempre tem a mesma pressão. Então vou pegar a altura aqui do bico do tubo de ensaio. A pressão aqui é constante. Tá? Então, nesse ponto aqui, nessa linha aqui inteira, é sempre a mesma pressão. Do lado de fora, quem está fazendo a pressão? P0, pressão atmosférica. Do lado de dentro, quem está aqui, né? Quem está fazendo pressão? Mercúrio, ρGH. Então, a pressão atmosférica é igual à densidade do mercúrio, gravidade vezes a altura desse tubo de ensaio. E ele chegou à conclusão, né, que era 760 milímetros. Por isso a pressão atmosférica é dada, uma das unidades da pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, né? Milímetros de Hg, né? Hg é mercúrio. Até botar esse H maiúsculo, né? Para não confundir com o H da altura do tubo. Tá? Então, 760 milímetros de Hg. Beleza? 760 milímetros de Hg, tá? Belezinha? Para encerrar aqui, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode medir pressões de alguma outra substância, né? Suponha que você tem um gás aqui, nesse compartimento, e tem uma certa pressão P. Então, tá aqui. Aí você liga aqui num cano, né? Esse cano aqui é um tubo de ensaio, faz assim, em formato de U, né? Igual a gente já viu. Tá? Então, e aí você joga água ali dentro. Tá? Aí você joga água ali dentro. Então, o que você vai ter? Então, por exemplo, você jogou água, supondo que o nível da água fica até aqui, né? E aqui você encheu até a boca, né? Então, tá aqui. E aqui tem água e daqui para cima é um gás. Como é que eu descubro essa pressão P, né? Então, eu pego esse ponto aqui, né? Que a água encontra com o gás, né? Pega esse ponto que a água encontra com o gás. Aqui, né? Passa uma linha aqui reta, né? Ó. Então, todos esses pontos estão à mesma pressão. Quanto que vale essa pressão, né? Ora, nessa parte do tubo aqui perto do gás, essa pressão é dada por P. Tá? Porque o gás está aqui, então essa pressão aqui é P. E de K, qual é a pressão? A pressão de K, ela vai ser o P0, então P vai ser igual ao P0, mais essa coluna de água aqui, então mais ρGH, tá? Então eu consigo calcular a pressão de algum compartimento através desse tipo de conta, tá bom? Então, próxima aula a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes, né? Eu vou contar uma historinha para vocês, é uma aula bem interessante. E nos vemos então na próxima aula, tá ok?